Pois é, Tatu, os promotores Juliana Stoffer da Costa, do GAECO de Cascavel, Diogo de Araújo Lima, do Gepátria, aqui de Umuarama, e José Carlos Veloso, assessor de gabinete da Procuradoria-Geral da Justiça, deram uma entrevista agora há pouco, revelando os detalhes da operação desencadeada nesta manhã aqui na capital da Amizade e também em Cascavel. Foram presos servidores do município aqui de Umuarama, um assessor parlamentar, um diretor de hospital também aqui da cidade, entre os outros envolvidos. Os recursos desviados superam os 19 milhões de reais. Acompanhe. Iniciou aqui no Gepátria do Umuarama e no início do ano de 2020, então antes do início da pandemia, se intensificando durante a pandemia. Tem alguma coisa em relação aos recursos repassados por causa da pandemia ou não? Sim, por conta das medidas que flexibilizaram a questão das contratações diretas, isso se intensificou em razão disso, né? A questão da contratação sem o procedimento licitatório facilitou então as fraudes. Foram várias fraudes nessa questão da contratação direta. Doutor Diogo, tem o valor aí que foi levantado a respeito dessas fraudes que foram descobertas aí durante essa investigação desde o início? Aproximadamente 19 milhões. A gente suspeita que seja mais, mas em termos materiais, que existem provas concretas em torno de 19 milhões. De que maneira era feito esse desvio? Era superfaturamento? Superfaturamentos, emissão de notas fiscais frias, né? O município de Umuarama acaba repassando esses recursos, grande parte desses recursos da área da saúde para as entidades filantrópicas aqui da cidade, e essas entidades, por meio de seus dirigentes, acabam de alguma certa forma ensejando esse desvio, ou mesmo até pagando alguns funcionários públicos como forma de manter a exclusividade em alguns contratos públicos. Pode ter participação nesse desvio de entidades públicas ou eles foram só do repasse do recurso? Pode existir. Existe inclusive um ponto da investigação que afeta um contrato exclusivo em que suspeita-se que houve desvio diretamente desse contrato também, inclusive por meio de um orquestrado esquema de fraude fiscal, né, em que se declarava determinado valor que seria recolhido a título de encargos tributários, quando na verdade esses valores eram infinitamente inferiores ao declarado. E a diferença do que era declarado e recolhido, em tese, era revertido para determinados funcionários públicos aqui de Umuarama. José Carlos, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do prefeito e na residência de demais envolvidos hoje pela manhã. Em que pé que está esta investigação? Por que o prefeito foi visitado? Bom, ao longo das investigações do Gepátria e do GAECO surgiram indicativos de um possível envolvimento do prefeito. Então sim, foram cumpridos mandados de busca na residência e no gabinete aqui na prefeitura. Mandado de prisão não? Mandado de prisão não, busca e apreensão. Qual é a suspeita de algum tipo de participação desses agentes públicos, do prefeito inclusive, ou não? Há indicativos de provável participação nesse esquema delituoso e também indícios de prática de crime de corrupção passiva, por exemplo, dentre outros. Houve servidor público preso ou não? Sim, houve 2 servidores públicos que foram presos preventivamente. E os outros 5? Os outros 5 são diretor do hospital e assessor parlamentar, também teve alguns outros empresários. Uhum. Pode aumentar o número de prisão? Pode aumentar, as investigações elas procedem, né? Doutora, em relação ao fura-fila da vacina, vocês também conseguiram comprovar isso nas investigações? Sabem o número de vacinas que foram desviadas, em quem foram aplicadas, por exemplo? Em quem foram aplicados é uma informação que a gente prefere não falar, mas durante os trabalhos de investigação, interceptação telefônica, foram captadas sim, informações sobre isso, sobre o fura-fila. Dá para ter um número de quantas pessoas furaram a fila aqui em Umuarama? Tem essa informação de quantos? No mínimo 10 que a gente tem elementos assim um pouco mais concretos, né? Essas prisões já tem também pessoas do fura-fila ou isso vai ser investigado posteriormente? São vários fatores que levaram à prisão, né? Alguns acabam tendo alguma certa relação alguma relação com essa questão de fura-fila também.